Enquanto nós estivermos, querido internauta, neste mundo, nós vamos sofrer. Porque nós estamos em um mundo de pecado e porque a natureza pecaminosa está dentro de nós. E se o inocente Jesus sofreu por nós, como que nós que somos culpados não vamos sofrer, ainda mais em um mundo corrompido como esse? O pecado é tão terrível que ele faz, inclusive, com que os inocentes sofram. Mas ao invés de nos vitimizarmos e assim nos abatermos mais ainda, e até podermos desenvolver aí uma depressão, um transtorno emocional, vamos nos apegarmos às promessas de Deus e lidarmos com o sofrimento de forma bíblica e saudável. Vamos ler alguns textos para você entender que mesmo Deus não livrando você e eu de alguns sofrimentos, Ele está conosco nesses momentos para nos fortalecer e nos ajudar a crescermos. João 16:33 diz: Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Cristo não prometeu que você e eu não sofreríamos, mas Ele prometeu que se nós tivermos fé e coragem, nós vamos vencer o mundo assim como Ele venceu. Então esse é um primeiro texto que eu gostaria que você lesse e refletisse. Outro texto, Atos 14:22. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. É a realidade do mundo no qual nos encontramos. Nós ingressaremos no reino de Deus em meio a aflições, porque nós lutamos, queridos, contra o poder das trevas, contra aqueles seres humanos que decidiram seguir o poder das trevas. Então, a entrada no reino de Deus não será uma coisa simples. Passaremos por momentos de angústia, de tribulação, mas o mais importante é que ingressaremos no reino de Deus. Você tem que olhar com essa perspectiva, tá? Outro texto, Filipenses 1:29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quando nós sofremos por Cristo, ou seja, sofremos por fazermos aquilo que é bom e correto, é uma graça, é uma honra sofrer por Cristo. Você tem que encarar desta forma. Se você é perseguido ou perseguida por ser um cristão e sofre por isso, considere isso uma honra. Você está desagradando ao diabo e ao poder das trevas e está agradando a Deus. Outro texto, 1 Pedro 3:14. Eu disse que nós líamos vários textos e aqui estamos finalizando. Quero deixar vários textos para você. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis porquanto por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Então o apóstolo Pedro diz aqui que aquele que quiser viver em justiça, fazer o que é certo, ele vai sofrer. Porque ele vai entrar em conflito, ou melhor, aqueles que não querem viver como Deus quer, eles vão entrar em conflito com você. Isso é algo natural nesse mundo de pecado. Só que o conselho bíblico é: não vos atemorizeis por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis.
Porque o Deus que está conosco é infinitamente mais poderoso do que aqueles que estão contra. Você tem que reforçar esta crença na sua mente. E outro texto, 1 Pedro 2, 20. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Veja, Deus não quer que nós soframos. Mas se tiver que sofrer, diz Pedro, em 1 Pedro 2,20, não sofra por fazer o mal. Sofra por fazer o bem. E aí você terá louvor diante de Deus. E outros textos, queridos, muito importantes, que mostram que Deus prometeu estar conosco durante o sofrimento e nos dar paz e forças para encará-lo. Eu vou ler aqui um desses textos e os demais eu deixarei na descrição do vídeo para nós não nos estendermos muito. Eu tenho aqui selecionados mais 8 textos. Então eu vou ler mais um, finalizamos a lição e os demais textos eu deixo na descrição do vídeo, tudo bem? Nós vamos finalizar com o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Primeiramente, esse texto diz que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Que é possível isso acontecer. Porém, mesmo andando no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não prometeu nos livrar do vale da sombra da morte, mas prometeu estar conosco no vale da sombra da morte para nos proteger, nos dar forças a fim de sairmos dessa situação. Então, quando você sofrer, lembre-se que ninguém sofreu mais do que Jesus. Quando estudar sobre o sacrifício de Cristo, lembre que o pecado foi tão levado a sério por Deus que ele assumiu a culpa de todos os seres humanos para que por meio da sua riqueza, da sua pobreza, de 2 Coríntios 8:9, nos tornássemos ricos para com Deus em salvação. E lembre-se, se a segunda pessoa da divindade sofreu em consequência do pecado, da escolha errada, do exercício errado do livre-arbítrio de suas criaturas, especialmente Lúcifer, um anjo querubim, né? Se o Criador sofreu as consequências disso, a forma como ele encarou essas dificuldades tem muito a nos ensinar sobre a forma como devemos lidar e nos portarmos diante do sofrimento. E ao você olhar para a cruz, você consegue entender que Deus não é o originador do mal, mas ele elabora um plano para solucionar este problema, sofrendo as consequências do mal nele mesmo para que nós viéssemos a não ter mais essas consequências na eternidade. A cruz de Cristo ajuda você a perceber que há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Como diz Paulo em Efésios 6:17, a nossa luta não é contra a carne, 6:12, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades espirituais do mal. Então estude a vida de Cristo, o sofrimento dele, estude sobre o ministério sumo sacerdotal dele no santuário celestial, que ensina que além de intercessor ele é juiz, e você vai perceber que você terá muito mais lógica para interpretar a questão do sofrimento. Como eu disse antes, não teremos todas as respostas, mas teremos as melhores respostas, as respostas mais embasadas, não só teologicamente, mas que mais satisfazem a nossa razão do ponto de vista filosófico. Eu espero que os sofrimentos de Cristo ensinem a você e a mim a lidarmos com os nossos sofrimentos
e a nos apegarmos às promessas de Deus e que Ele estará conosco mesmo em meio ao vale da sombra da morte para nos proteger ali. Eu quero convidar você a não deixar de estudar a lição do próximo